Boa noite, minhas queridas. Estamos aqui para mais uma live nesta noite. Esta é a segunda live da série de 10 lives que nós vamos fazer aqui. Hoje a live, né? A live passada, o tema foi o preço. Não, a live passada foi quando, né? Qual foi a primeira vez, quais foram a primeira vez que você fez algo por você? Qual foi a última vez que você fez algo para você? Esse foi o tema da última live. E hoje, o nosso tema será o preço invisível de viver para todos, para todo mundo. Então, nesta live de hoje, a gente vai refletir esse tema, o preço invisível de viver para todo mundo. Então, eu convido você que já vai começar esta live com esta pergunta: qual foi a última vez que você fez algo para você, só para você? Qual foi a última vez que você fez algo só para você? Então, vamos refletir, pensar qual foi a última vez que eu fiz algo só para mim. Hoje, com esta reflexão, eu gostaria que você escrevesse, né, aí no chat e deixasse aí, tanto quem estiver assistindo aqui a live ao vivo e quem tiver for assistir depois, pode deixar nos comentários uma palavra, né? Qual foi a última vez que você fez algo só para você? E hoje, vamos iniciando o nosso tema de hoje, o preço invisível de viver para todo mundo. Então, o nome já fala, né? O tema já fala o preço invisível, que muitas vezes a gente não vê, é invisível, mas você sente, né? Ou muitas vezes você nem percebe que você está vivendo algumas situações, por exemplo, a síndrome da mulher forte, né? É a mulher que sustenta tudo, é aquela que leva as responsabilidades da casa, dos filhos, né? Muitas dos netos, outras o esposo, a família em si, outras o trabalho, outras têm familiares doentes, ou cuidam, né, das suas pessoas, da sua família. Enfim, são mulheres que vivem em função dos outros, em função dos outros. E isso nessa noite eu quero colocar uma outra pergunta, né? Quando você que vive atarefada em função dos outros, quando você pediu ajuda
ou deixou alguém te ajudar? Quando você pediu ajuda? Porque a mulher forte não é a que leva todo o excesso sem pedir ajuda, que carrega todo o peso das responsabilidades sozinha. Mas a mulher forte é aquela que consegue pedir ajuda. A mulher que o cansaço emocional, a perda da alegria, a angústia constante do dia a dia, das responsabilidades, o vazio sentido muitas vezes de não ser compreendida, esta mulher muitas vezes está sentindo e vivendo isso sozinha, porque ela acredita que não pode ser fraca, que tem que levar todas as responsabilidades, tem que ser forte, tem que ser corajosa. E com isso, ela vai cada dia se sentindo frustrada, sentindo que a sua autoestima está indo para baixo. Muitas vezes não para pensar em si e nem o que está fazendo. Entra numa certa rotina e vai perdendo a alegria de viver. Então, será que esta mulher que cuida de todos, que vive para todo mundo e esquece de viver para si, ou de se excluir, ou de se incluir no processo de cuidado? Assim como eu cuido dos outros, devo cuidar de mim também. Assim como eu penso no outro e cuido, eu devo cuidar de mim também. Carregar sozinha o mundo nas costas, a autoestima desta mulher, aos poucos, vai diminuindo, porque muitas vezes ela sofre sozinha, acha que tem que aguentar tudo, tem que engolir o choro, tem que escutar e calar, tem que dar sempre a resposta sim, porque ela é capaz e ela sabe, inconscientemente, ela nem se percebe que está agindo assim, mas em tudo se coloca em primeiro lugar.
para servir e para ajudar o outro. E isso é muito bom, mas desde que não se esqueça de si. Comece olhando também para si e percebendo que esta doação, esse amor, ele vai partir daquela verdadeira essência que cada uma de nós temos que nos cuidar. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, a autoestima não se recupera olhando no espelho. A autoestima, ela se recupera com a atitude desta mulher em olhar para si e cuidar de si, assim como ela cuida dos outros. Olhar para dentro de si e fazer tudo com o mesmo cuidado que você cuida dos outros, cuidar de si mesmo. Esta autoestima, ela está ligada a o bem-estar e a saúde. Isso não se constrói olhando só no espelho. Necessita de atitude. E essa atitude, cada uma de nós temos que estarmos bem atentas no dia a dia, em coisas simples, para manter essa chama do amor acesa dentro de nós. E quando a mulher, ela vive na rotina, no automático, ela tem sentimento de culpa até de sentar para almoçar tranquila, de tirar os 10, 15 minutos para escutar uma música, para ler um livro. A mente dela fica a mil. Se ela não está fazendo nada na prática, mas a cabeça, o pensamento está, eu podia fazer isso, fazer aquilo, ou porque eu não fiz isso, ou porque ela se põe o tempo inteiro, está ocupada em fazer as coisas. E esquecendo do seu ser. Aqui é onde eu chamo, né, a você para esta reflexão. Que hora no seu dia você tira um minuto para você? Preciso fazer, mas eu preciso ser. E ser é tão importante quanto fazer. Tem que caminhar juntos. Então, se eu tenho sentimento de culpa, se eu estou muito estressada no meu dia a dia,
Se eu estou sentindo um vazio, se eu estou falta de sono, aquele desassossego, aquela ansiedade, excessos de pensamentos, alguma coisa em mim está gritando por socorro. É importante eu aprender a escutar o meu corpo, aprender a cuidar de mim, esse autocuidado. Porque a mulher que vive assim, ela esquece de si, pode chegar uma hora que ela não consiga ajudar a ninguém, porque ela se perde. Esse é o preço de quem faz tudo pelos outros e não faz para si própria. Esta live de hoje, eu convido a cada uma de vocês a refletir, a fazer essa autorreflexão. Como eu estou diante da minha vida, naquilo, na minha realidade, no meu dia a dia, que tempo eu estou tirando para mim? Todos os dias. Quanto do tempo eu disponibilizo para os outros e quanto de tempo eu tiro para mim? Quanto de tempo eu estou fazendo algo construtivo para a minha vida, no aqui e no agora? Que eu possa estar me autocuidando, me autoanimando, a minha fé, como está? Eu creio, mas como está esta alimentação da minha fé? Quantos minutos eu tiro para uma reflexão da palavra de Deus, para orar mesmo, para me sentir, não de uma maneira que eu estou carregando o mundo nas costas, massacrada, mas pelo contrário, a minha missão, que grau de alegria e de entusiasmo eu estou vivendo nesta minha missão, no concreto do dia a dia. Será que eu estou olhando para mim mesma, assim como eu olho para fora, para o outro, para o mundo? Então, esta autorreflexão é o que nos leva a não desanimarmos diante da cruz ou das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. As dificuldades nós sempre teremos. O que muda é a maneira como eu levo e enfrento as dificuldades. Diante da dificuldade, ou diante daquilo que eu faço para ajudar o outro, como está o meu ser?
que grau de amor gratuito e livre eu estou experimentando diante da minha vida, aqui e agora. Como está a minha paz interior diante de tantas responsabilidades que tenho? Será que me falta muitas vezes a organizar, dividir as tarefas, começar a agir e fazer essa autorreflexão no dia a dia, para que a minha autoestima aparecer no espelho e principalmente no espelho da vida. Ela vai aparecer, mas a partir da minha decisão do autocuidado. Esse autocuidado, ele também vai transparecer de acordo as responsabilidades que eu vou assumindo comigo mesma, em querer servir melhor, em querer estar melhor, em querer sentir-se feliz, realizada, apesar de tudo que eu esteja vivendo, porque eu estou trabalhando na minha autoestima. Eu estou fazendo crescer aquele entusiasmo que sai de dentro, não só para doar para os outros, mas para satisfazer a mim mesma. E a doação, o serviço, é aquilo que transborda desse encontro pessoal com a sua própria, ou com minha própria essência. Olhar para a gente nunca é egoísmo. É, pelo contrário, olhar para si significa se autocuidar para cuidar melhor ainda de quem você já cuida. É se auto-amar para amar mais o próximo. Então, qual que é o preço invisível de quem vive para todo mundo e menos para si? É de se perder, né, no caminho, é de se angustiar, é de se desgastar, é de viver um cansaço e um vazio que nada preenche. É de não saber
a se auto-encontrar a sua própria essência, a própria felicidade, a própria alegria que está dentro. É se perder. E isso está muito relacionado, né, com a minha missão aqui com vocês, que é de estarmos juntas nesse autoconhecimento ao longo dessas 10 lives que vamos fazer. Hoje é a segunda, nesse trabalho de nos autoconhecer. Cada dia vamos refletindo um pouco mais para ir nos autoconhecendo, porque muitas vezes não temos consciência do verdadeiro dom que somos cada uma. Esse dom que recebemos do nosso Criador. Esse dom que está dentro de cada uma de nós. E como na primeira live eu falava, né, que nós, como mulheres, recebe esse dom de ser cuidadoras, de cuidar. Temos que cuidar dos outros, mas temos que cuidar, esse autocuidado de nós mesmas. Porque se queremos servir melhor, temos que cultivar esta semente de bondade, esse dom, esse amor que Deus colocou dentro de nós. Não só para dar para os outros, mas para se amar, para dar uma resposta de amor a Deus a partir daquilo que somos. Então, é isso que cada uma de nós, a cada dia aqui na live, a gente vai estar refletindo, fazendo essa autorreflexão. E hoje eu quero que, nesta live de hoje, nesse olhar a minha autoestima, eu convido a cada uma de vocês a olhar, a se olhar e medir como está o meu amor, como está a minha atitude interna de doação. Está esgotado? Estou cansada, desanimada, culpada, sem brilho? Como está? Então, por hoje, esta reflexão que eu faço para cada uma de vocês, né, e faço comigo mesma também, para nos ajudar a amar-nos cada vez mais, para que a gente possa servir mais e melhor nesta vida que sai de dentro e nesta vida que vive a partir de dentro, a partir do coração, na disposição que transborda
para servir os demais, servirmos a nós mesmas, servirmos a nossa sociedade, a nossa família, a nossa igreja, enfim, sermos pessoas de atitude, muito mais ser do que fazer, ser essa presença. Hoje o mundo está gritando muito por ser mais do que fazer, no sentido de que tudo aquilo que eu faço a partir daquilo que eu sou. E assim, aquilo que eu dizia também há tempos atrás, né, quem me segue aqui há mais tempo, é que a felicidade, ela não está fora. Tudo aquilo que a gente muitas vezes busca fora está dentro de nós. Muitas vezes, esse preço que eu pago, o preço invisível de viver para todo mundo, é o preço de se perder, no sentido de não se encontrar, no sentido de se massacrar, de ficar desiludida, de ficar desorientada, angustiada, doente, de não olhar para a nossa verdadeira essência de vivermos aqui e agora, mas de maneira bem consciente no presente. E isso, muitas vezes, é o que nos tira, né, do pé, do chão, quando eu acho que eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que fazer tudo por mim e por todos os que estão comigo. Muitas vezes, a supermãe, a supervó, que passa a mão na cabeça dos netos, dos filhos, do esposo, no sentido de querer fazer tudo por eles. Não, você tem a sua parte, mas tem a parte de ensinar que eles façam por eles, que eles aprendam a cuidar de si também, não esperar o cuidado que vem só do outro. E nós, mulheres, na nossa sociedade de hoje, temos que estar muito atentas a esse papel, de não ser aquela super mulher e também, né, viver a partir de dentro do centro, pensando na gente e dando espaço para o outro também crescer e aprender a cuidar de si, desde pequenos, desde jovens, desde adultos. Esta síndrome da supermulher, daquela pessoa forte, às vezes é porque estamos vivendo uma vida para poder viver o que toca o outro, vivendo para fora, vivendo de fora.
Então, vamos também refletir como está a minha vivência nesse sentido. Ou, às vezes, estou muito atarefada de nada fazer, mas de ficar nas redes sociais, porque muitas vezes o tempo passa e ele passa para todo mundo, né? E quando a mulher ela vai perdendo essa autoestima ou está passando por algum problema, também hoje em dia, pessoa com certa idade corre o risco também de ficar rolando ali a tela do celular o tempo todo, deixando entra dia, sai dia, e vai deixando coisas fundamentais e essenciais do seu autocuidado, da sua casa, muitas vezes, né? Do seu ambiente para toda a sua família, e vai ficando doente. Cada dia que passa, a autoestima vai diminuindo, porque a pessoa está vivendo para fora, de fora, se comparando nas redes sociais, assistindo ou vendo a vida dos outros passar pela tela. Ah, bem que eu poderia fazer isso, ou ter aquilo. Ah, mas a minha vida aqui não dá. Então, começa a se autodiminuir, a se autodestruir, e em volta também fica uma pessoa que não tem tempo para nada, nem para si e nem para os outros. É uma outra realidade que está aí, e nós corremos risco já de ficarmos doentes por viver a vida dos outros e deixar de viver a nossa. Então, esse é o preço de quem vive para os demais. Então, eu convido vocês para a próxima live, que será na próxima quarta-feira, com o tema Seu corpo está contando uma história. Então, o tema da nossa próxima live é esse. Seu corpo está contando uma história. Aí eu queria que você, ao longo, né, destas lives, fosse anotando aí para você, pegar um caderninho ou uma agenda, enfim, fizer essas anotações e olhando, ser bem sincera consigo mesmo e olhando, fazendo esse levantamento desde dentro. Qual é o preço que eu estou pagando na minha vida por viver para todo mundo? Viver para todo mundo. E esquecendo de viver por mim mesma. Então, por hoje, a gente encerra por aqui, e eu convido vocês para a próxima live, que é na próxima quarta-feira, com o tema Seu corpo está contando uma história.
Até lá e fiquem com Deus. Como é que nós vamos? Fecha aí, Henrique.